Evangelho conforme escreveu Lucas, capítulo 10, do verso 25 ao verso 37. Estou usando a versão Almeida Revista e Corrigida, só para que você saiba caso haja alguma palavra diferente. Lucas 10, 25 diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem, chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho. E pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, dependendo da versão, 2 denários, e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Se você puder, diga amém. Irmãos, toda obra filantrópica, todo hospital, obra social, centro de recuperação, tudo que você conhecer com o título de Bom Samaritano, a origem foi essa parábola que Jesus contou. Nós já associamos essa parábola a ações altruístas, a boas ações. Sempre que enxergamos alguém ajudando o próximo, fazendo uma ação de benevolência, é muito comum dizermos: ali vai um bom samaritano. Então nós associamos a parábola do bom samaritano a boas ações ligadas ao próximo. Entre mentes, é importante frisar isso aqui. A parábola diz o bom samaritano, e eu fiz questão de ler com os irmãos todo o contexto, do 25 ao 37. E em momento nenhum Jesus chamou o samaritano de bom. A epígrafe do texto diz parábola do bom samaritano. Mas Jesus não disse que o samaritano era bom. Jesus disse que vinha um samaritano, mas não disse que ele era bom. Então por que a epígrafe do texto diz bom samaritano? Como o pastor Delano disse, essa aqui é uma igreja ávida pela palavra. Eu estava vendo aqui nos anúncios, é uma igreja que dedica-se à palavra. Então não é nenhuma novidade o que eu vou falar. Vocês sabem que capítulo e versículo é algo novo na Bíblia. 1552, um parisiense tipógrafo, chamado Roberto Stefano, decidiu fazer a divisão da Bíblia em capítulo, versículo e epígrafe de texto. O que é epígrafe de texto? É esse título em cima dos textos que nos facilita muito a encontrar o texto que nós queremos. Mas essa epígrafe, ela não faz parte do texto original. Mas na hora de fazer a divisão em capítulos e versículos, alguém achou por bem, Stefano achou por bem, coloca aí, parábola do bom samaritano. Mas Jesus não disse que o samaritano era bom. Isso não invalida em nada a Escritura Sagrada, é só uma informação a título de tradução, de interpretação de texto. Por que é importante frisar isso? Porque nós associamos a parábola à ação altruísta, à boa ação. No entanto, a pergunta que fica para entendermos o sentido dela é: será que essa parábola fala só de boas obras? Que ela fala de boas obras, não precisa ser doutor em teologia, não precisa de muita coisa. Uma lida básica no texto, você vai perceber que a parábola fala de boa obra. No entanto, será que a parábola fala apenas de boa obra?
Qual é uma das regras básicas de hermenêutica para se entender uma parábola? É entender a razão por que ela foi dita. Parábola nada mais é, usando um sentido mais comum, colocar dois assuntos lado a lado e extrair algo em comum dos dois. Então Jesus usava coisas do cotidiano, histórias do cotidiano, para exemplificar coisas espirituais. E a pergunta que fica é, por que Jesus contou a parábola do bom samaritano, ou parábola do samaritano? Verso 25 nos diz, muito claro, Jesus foi questionado por um doutor da lei. Um homem que desde a sua tenra idade dedicou-se a estudar o Pentateuco e os profetas da ocasião, o Antigo Testamento, ou o Primeiro Testamento, como você queira. Esse homem, um advogado da lei, um doutor da lei. A pergunta que ele faz a Jesus é, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Por favor, me ajude, sem querer ser chato. A pergunta que o homem fez foi a seguinte, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida? Então Jesus contou essa parábola no desdobramento da resposta a essa pergunta. Então essa parábola nasceu a partir de um questionamento. Como herdar a vida eterna? Então essa parábola não tem a ver apenas com boa obra. Tem a ver com salvação. O que originou esse homem a fazer essa pergunta? Aguça o ouvido. Ao analisarmos o contexto de Lucas 10, faremos isso aqui de maneira muito rápida, objetiva. Jesus envia os discípulos, as ovelhas perdidas da casa de Israel, e os dá autoridade em seu nome. Os discípulos vão, e ao voltarem no verso 17 do capítulo 10, depois você leia com calma em casa, faça as suas anotações. No versículo 17, os discípulos voltam extremamente maravilhados e dizem assim, mestre, até os demônios se sujeitam a nós quando nós usamos o seu nome. Uau! Dentro da cultura deles, um espírito maligno, um espírito imundo, sujeitar-se ao nome de alguém, ápice da autoridade. Os discípulos disseram até os demônios, até, ou seja, a instância máxima. Enfermidade saiu, pessoas foram abençoadas, mas o ápice da autoridade foram que os espíritos malignos saíram quando nós usamos o seu nome. Aí Jesus vira para eles no verso 18 e 19 e diz assim, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Requer tempo para entrar nisso aqui, não é o nosso objetivo. Mas em síntese, os discípulos estão maravilhados porque viram demônios saírem de pessoas. Jesus diz, fica tranquilo, eu vi ele cair do céu. Eu vi algo muito maior do que isso. E aí no verso 19 Jesus diz, mas eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a obra do mal, e nada vos fará dano algum. E os discípulos se alegraram, como nós nos alegramos aqui, porque é uma boa notícia. Mas depois você segue a leitura do texto, verso 20, o texto diz, Jesus alegrou-se no Espírito, e disse, olha, alegrem-se não somente por verem demônios sujeitarem a vocês, alegrem-se antes, porque o vosso nome está escrito nos céus. Uau! Os discípulos estão maravilhados com os sinais. Jesus diz, não se alegrem só pelos sinais, alegrem-se antes, ou seja, primeiro estejam alegres, porque vocês têm salvação, porque o nome de vocês está escrito nos céus. E aí Jesus prossegue, eu te recomendo, depois leia em casa, Jesus prossegue dizendo, e tem mais, muitos reis e profetas queriam ter visto o que vocês estão vendo e não viram, queriam ter ouvido o que vocês estão ouvindo e não ouviram. Jesus, em outras palavras, está dizendo, queriam ter me visto, me ouvido, mas não me viram e não me ouviram. Vocês estão tendo esse privilégio que Davi não teve, que Salomão não teve, que muitos reis de Israel não tiveram, que os reis de Israel até agora não tiveram, privilégio que os profetas não tiveram. Vocês, homens simples da Galileia, estão tendo esse privilégio de me ver e de me ouvir. Nesse contexto, verso 25, levantou-se um doutor da lei, tentando, e disse, mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Chegamos ao X da questão. Por que esse homem faz essa pergunta a Jesus? E quem está me ouvindo, diga amém. Porque ele viu Jesus virar para homens simples da Galileia, pescadores, párias da sociedade, e dizer assim, vocês têm um nome nos céus. Ele falou, peraí, se eles têm um nome nos céus, o que eu, um doutor da lei, tenho que fazer para ter a vida eterna? Porque se eles não dedicaram a vida como eu dediquei a estudar a Escritura, e eles têm um nome no céu, então o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Usando um português bem corriqueiro, perdoe-me, bugou a mente do cara. Ele falou, peraí, se eu me dedico à Escritura, se eu leio os profetas, o Pentateuco, se eu sempre estudei,
Por que esses caras têm um nome nos céus? Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? No entanto, Lucas é categórico demais, porque Lucas escreve no idioma que ele domina, no grego, porque Lucas é grego, e Lucas diz que o homem estava tentando Jesus, ou seja, foi uma pergunta capciosa. O homem achava que sabia o que tinha que fazer, e perguntou a Jesus para saber se a resposta de Jesus seria igual a dele. Antigamente tinha gente assim, pastor Delano, hoje em dia não mais. Antigamente tinha gente assim, que achava que tinha a resposta, e perguntava a outra pessoa só para causar o embate. Se a resposta do outro fosse diferente da dele, tinha um problema teológico. Então ele está tentando Jesus, ou seja, ele quer saber se a resposta de Jesus confere com aquilo que ele aprendeu. Mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Mas Lucas diz, ele estava tentando Jesus. E aí, mais uma vez, perdoe-me o português corriqueiro, Jesus dá uma invertida no cara. Você quer saber como herdar a vida eterna? Vou te responder essa pergunta, me responde duas antes. O que está escrito na lei e como você lê? Uau! Olha o que Jesus está dizendo. Quer que eu te responda essa pergunta? Então me responde duas. Primeiro, o que está escrito na lei. Segundo, como você lê. O que Jesus está ensinando aqui? Há uma enorme diferença entre conhecer o que está escrito e interpretar da maneira correta. O que está escrito e como é que você lê. Por quê? Porque tem gente que sabe o que está escrito, mas interpreta da maneira que lhe convém. Então Jesus está dizendo, não basta só conhecer o que está escrito. É preciso ler da maneira correta, é preciso interpretar da maneira correta. Então me responde aí, já que você é um doutor da lei, o que está escrito e como você lê? E aí eu tenho que dar o braço a torcer, pastor Gerson. Não é à toa que o cara recebe o título de doutor da lei, ele era muito inteligente. Todos nós sabemos que Deus não deu a Moisés só o decálogo, só os 10 mandamentos. Deus entregou a Moisés 613 ordenanças. Lei civil, lei moral e lei religiosa. E para ser um doutor da lei era necessário dominar 613. E ele conhecia 613, mas resumiu tudo em duas. Ele citou Deuteronômio 6:5 e Levítico 19:18. Em outras palavras, Jesus perguntou, o que está escrito e como você lê? Em outras palavras, a resposta dele está sendo a seguinte, tem 613, mas tudo se resume em duas. Se eu fizer essas duas aqui, está tudo embutido. Se eu amar a Deus sobre todas as coisas e meu próximo como a mim mesmo. Jesus virou para ele no verso 28 e disse, respondeste bem, resposta certa, acertou. Agora faz isso e você viverá. Uau! Olha o que Jesus está dizendo, você sabe o que está escrito, você sabe como interpreta, só lhe falta uma coisa, fazer. Aí o homem disse, então deixa eu explicar para o senhor. Ele querendo justificar-se a si mesmo disse, e quem é o meu próximo? Olha o diálogo como é que funciona. Sabe o que está escrito, sabe como interpreta, sabe o que tem que fazer, só não faz, porque segundo ele não sabe com quem fazer. Jesus disse, faz e você vai ver. Ele falou, então deixa eu explicar para o senhor, sabe por que eu não faço? Porque eu não sei quem é o meu próximo. Aí Jesus disse, você não sabe quem é seu próximo? Deixa eu te contar uma história. Um homem descia de Jerusalém para Jericó, caiu na mão do salteador, foi saqueado, espancado e largado meio morto à beira do caminho. Veio o sacerdote, quando viu ele, passou para o outro lado da rua, veio o levita, quando viu, passou para o outro lado da rua, e aí veio o samaritano e fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Parou, desceu da cavalgadura, atou a ferida, passou azeite, passou vinho, cuidou do cara, colocou na cavalgadura, levou para a estalagem, dormiu lá, não se deu por satisfeito. Antes de ir embora, meteu a mão no bolso, tirou 2 denários, deu para o dono da estalagem e falou, se faltar alguma coisa, um dia eu volto. E aí como é que Jesus termina a parábola no verso 36? Fazendo uma pergunta, qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que estava caído no chão? Opa! Mudou a interpretação da parábola. Por quê? Porque o cara está perguntando, quem é o meu próximo? E Jesus termina dizendo, quem foi o próximo do que estava caído? Então, próximo na parábola não é quem está caído, é quem está passando. Para de graça, vamos tudo de novo. Porque a gente sempre pergunta, quem é o meu próximo? E Jesus termina dizendo, quem foi o próximo? Então, no texto aqui, o que fica bem claro? A pergunta não é quem é o meu próximo, é de quem eu serei o próximo. A pergunta que fica não é o que o outro precisa, é o que eu posso fazer. Porque se eu transfiro para a necessidade de outro o exercício do meu cristianismo, eu me torno um doutor da lei. Então não posso fulcrar a minha vida cristã na necessidade de terceiros. Não é o que o outro precisa, é onde há algo ou lugar que eu possa exercer a minha fé e o meu cristianismo. De quem eu serei o próximo. De quem eu serei o próximo. O que eu posso fazer por alguém? O que eu posso fazer para mudar a vida de alguém? O que eu posso fazer para melhorar a vida de alguém? De quem eu serei o próximo? Quem foi o próximo? E aí o homem cai no erro de querer justificar-se. Por isso ele pergunta, quem é o próximo? E Jesus conta essa parábola
para responder a pergunta do homem, que tem a ver com vida eterna. Então, quando eu exerço o meu cristianismo, a minha fé, dessa forma, sendo o próximo e não esperando o próximo, eu estou caminhando em direção à salvação. Uau! Agora, eu amo a pedagogia de Jesus. Pastor Delano, desculpe-me usar o senhor mais uma vez como referência, porque o senhor é, então perdoe-me. Mas eu amo a pedagogia de Jesus. Por quê? Porque Jesus quer dar uma lição no camarada e para isso ele conta uma história. Porque Jesus era especialista em contar história. E qual é a temática aqui? Que Jesus está contando uma história, mas por detrás da história, o cara é um personagem da história e não sabe. Então guarde o que eu vou lhe dizer. Cuidado quando Deus te contar uma história. Porque você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo. Eu te provo a luz da Bíblia, 2 Samuel capítulo 12. Deus revelou a Natã o pecado de Davi. Só que Natã era inteligente demais, falou, não posso chegar lá e contar, dizer para Davi que ele pecou. Davi é sanguíneo, morava em Vitória. Davi é capixaba, ele saca a espada e me mata. Então tem que contar para ele a revelação, mas de uma maneira sutil. Aí Natã já sei, eu vou contar uma história, porque quem é que resiste uma boa história? Desde a antiguidade, o ser humano vive de história, gosta de história. Não existe homem sem história e história sem homem. Todo mundo gosta de uma boa história. Natã, sabendo disso, vira para Davi e fala, Davi, pois não, deixa eu te contar uma história. 2 vizinhos, um muito rico, outro muito pobre. O cara muito rico tinha muito gado, muita ovelha, muitos bens. O pobre só tinha uma cordeirinha, cuidava dela com muito carinho. Veio um viajante na casa do homem rico. E o homem rico, ao invés de matar um dos seus animais para alimentar o viajante, matou a cordeirinha do cara que só tinha uma. Davi, o que esse cara merece? Davi inflou o diafragma. Sabe por quê, irmão? Porque julgar a história que a gente não está nela é fácil. Davi pensou, não estou na história mesmo, vou largar o aço. Esse miserável merece a morte. Natã falou, só tem um probleminha, irmão Davi. O homem rico da parábola é você. Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode ser o personagem principal dela e não está sabendo. Jesus recebeu um convite para ir na casa de um fariseu jantar. E se tem uma coisa que eu copio de Jesus na minha vida cristã, 100% é isso. Eu não rejeito um convite de janta. Pode ser fariseu, pode ser, chamou, estou dentro. O fariseu falou, vamos jantar lá em casa. Jesus disse, negócio fechado, vou levar mais 12. No meio da refeição, comida para lá, bebida, de repente vem uma mulher de reputação duvidosa. Lucas capítulo 7, a partir do verso 36. Por debaixo da mesa, começa a lavar os pés de Jesus com lágrimas, enxugar com cabelo, beijar, uma adoração extravagante. Aí o doutor da lei, vendo a cena, pensou, ele não falou, porque fariseu é assim, pode não falar, mas pensa. Olhou e falou, estou pagando janta para o cara errado. Se esse cara fosse profeta, ele não deixava essa mulher fazer isso, porque ele saberia quem ela é. Jesus, conhecendo a mente do fariseu, nota de rodapé, o mesmo Jesus que conhece o coração de crente fiel, também conhece mente de fariseu. Jesus, conhecendo o coração do fariseu, a mente do fariseu, falou, fariseu, pois não, Jesus, deixa eu te contar uma história. 2 homens deviam ao rei, um devia muito, outro devia pouco, sintetizando a história. Um devia 500, outro devia 50. O rei perdoou a dívida dos 2. Uau! Fariseu, me tira uma dúvida. Pois não, quem vai amar mais o rei? Quem foi muito perdoado? Ou quem foi pouco perdoado? Julgar a história que a gente não está nela é fácil. O diafragma do fariseu encheu e ele falou, essa é muito fácil. Quem foi mais perdoado vai amar mais. Jesus disse, por isso que essa mulher me ama mais do que você. Porque a dívida dela era maior e eu perdoei. Você está dando uma de crente, fariseu. E eu cheguei na sua casa, você não lavou meu pé com água, ela está lavando com lágrima. Você não enxugou com toalha, ela está enxugando com cabelo. Você não beijou meu rosto, ela está beijando meu pé. Fariseu, essa mulher é mais crente que você. Posso te dar um conselho? Cuidado quando Deus te contar uma história. Você pode estar nela e não sabe. Existe uma regra básica de hermenêutica que é a seguinte, numa parábola a gente não explora os detalhes. A gente pega a cerne, pega a espinha dorsal, o assunto principal e aplica. Eu concordo em número, gênero e grau, desde que não seja Jesus quem tenha contado a parábola. Se qualquer outro trecho bíblico tiver uma parábola não sendo Jesus quem a proferiu,
pegue só o ponto principal. Mas sendo Jesus, aborde todos os detalhes. Por quê? Porque Jesus é a palavra, Ele é o Logos. E quem é a palavra não joga a palavra fora, então Ele não desperdiça a essência de si mesmo. Tudo que Jesus falou há um porquê nessa parábola. Para começar, Ele diz o seguinte, Viviane: descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele poderia ter citado essa parábola sem dar essa informação, mas Ele dá uma informação precisa, específica, detalhista. Descia um homem de Jerusalém para Jericó, quando caiu na mão dos salteadores. Jesus cita duas cidades de cunho profético na Bíblia: Jerusalém, cidade de Davi, cidade do grande rei, lugar de paz. Literalmente a tradução de Jerusalém é habitação de paz, lugar profético. Antes de ascender aos céus, Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém. Jerusalém é tão importante que Ele foi atrás de dois que estavam indo para o caminho de Emaús e disse: volta para Jerusalém. Jerusalém é um lugar importante. Jericó, desde Josué capítulo 6, lugar de maldição, lugar que Deus amaldiçoou, porque Jericó tentou resistir ao povo de Deus. Então sair de Jerusalém e ir para Jericó é sair de um lugar que Deus ama e ir para um lugar que Deus amaldiçoou. Jesus começa a parábola dizendo: tem alguém saindo de um lugar que Deus quer e indo para um lugar que Deus não quer. Uau! E quando alguém sai de um lugar que Deus quer e vai para um lugar que Deus não quer, essa pessoa desce. E essa descida é literal, é geográfica. Eu tive o privilégio de fazer esse trajeto. Jerusalém fica no alto, na colina. Então Jerusalém fica mais ou menos entre 1.000 e 1.200 metros acima de Jericó. Então quem sai de Jerusalém vai para Jericó, desce. Mas o caminho inverso também funciona. Quem sai de Jericó e vai para Jerusalém, sobe. Lição que eu aprendo com isso aqui: quando eu saio de um lugar que Deus quer e vou para onde Deus não quer, eu desço. Mas quando eu saio de um lugar que Deus não quer e vou para onde Deus quer, eu subo, eu cresço, eu caminho em direção à vitória. Jesus começa a parábola dizendo: tinha um homem saindo de um lugar que Deus ama, indo para um lugar que Deus amaldiçoou. E nesse trajeto, aqui está o risco: ele caiu na mão dos salteadores. Por que esse homem vai cair na mão dos salteadores? Porque entre Jerusalém e Jericó haviam dois caminhos naquele tempo. Havia um caminho mais longo, levava-se dias, passava-se por Efrata. E havia o caminho mais curto, chamado de caminho sangrento. É esse o caminho que o homem está pegando. O caminho sangrento era mais curto, era um atalho. Porém haviam muitas rochas e os ladrões se escondiam ali para assaltar os transeuntes. Então por que esse cara vai cair na mão do salteador? Porque ele está saindo de um lugar que Deus quer, indo para um lugar que Deus não quer e pegando um atalho. E aqui está o risco. Porque esse texto, como disse o reverendo Billy Graham, a Bíblia é mais atual do que o jornal que ainda vai sair amanhã. E esse texto é muito vivo, muito rico. Por quê? Porque a nossa geração é a geração dos atalhos. O que é pegar um atalho? É pegar o caminho mais rápido para chegar onde deseja. Só que guarde o que eu vou lhe dizer: nem todo caminho mais rápido é o caminho mais seguro. Nem todo caminho mais veloz é o caminho que vai te conduzir à bênção que Deus tem para a sua vida. De vez em quando Deus não conduz pelo caminho mais longo. É só você olhar Êxodo 13, se não me engano, verso 17. O povo saiu do Egito, dentro de 40 dias dava para chegar em Canaã, passando pela terra dos filisteus. Mas Deus os conduziu pelo caminho do deserto, o caminho mais longo. Por quê? Porque com Deus nem sempre o caminho é mais fácil, mas com certeza é o caminho mais seguro. E por que tem muita gente sendo salteada espiritualmente falando? Porque insiste em pegar atalhos da vida. A nossa geração é a geração de atalhos. É a geração do Ctrl+C, Ctrl+V. Ninguém copia mais texto. É a geração do micro-ondas. Colocou lá, apitou 30 segundos, tira que está quente. É a geração do fast food. Você entra aqui com fome, 3 minutos depois, você sai do lado de lá com o lanche na mão. É a geração da velocidade. No meu telefone eu tenho pelo menos uns 3 aplicativos que mostram o caminho mais rápido, até porque eu moro no Rio de Janeiro, que não falta engarrafamento. Não estou dizendo que é errado você pegar um atalho para chegar mais rápido na igreja, não. O que eu estou dizendo é pegar esse princípio de atalho e querer aplicar na vida espiritual. Querer conquistar muito rápido aquilo que Deus tem para a sua vida. Ei, evangelho não é para quem quer atalho. João 14,6, Jesus disse: eu sou o caminho. Evangelho não é para quem quer pegar atalho, é para quem quer ficar no caminho que Deus colocou. Porque nem todo atalho é um caminho seguro. Eu sei que a nossa guerra nesse tempo é contra o próprio tempo. É tudo muito rápido, é tudo muito veloz. Quer uma prova? Eu já disse isso aqui numa outra ocasião e vou repetir. Existem mensagens minhas no YouTube com 1h30 de duração. Mensagens que eu levei 6 meses preparando. 50 mil exibições, 100 mil exibições, é um bom número. Mas um Reels de 30 segundos com 12 milhões. Por quê? Fala mais rápido do que eu preciso, que eu não tenho tempo. Eu quero depressa, eu quero rápido, eu quero para ontem.
Irmãos, eu sempre gostei de Fórmula 1, desde a minha infância. Mas depois que o Ayrton Senna morreu, 1º de maio de 1994, eu lembro porque era feriado. Perdi um pouco o encanto, mas na minha época, um pit stop durava 1 minuto, 1 minuto e 20. E eu dizia, uau, 1 minuto para trocar o pneu do carro e abastecer. A escuderia Red Bull fez esse ano um pit stop de 1,8 segundos. Vai chegar o tempo que eles vão trocar o pneu do carro andando. Porque a nossa guerra é contra o próprio tempo. E na busca de adiantar o tempo, a gente acaba caindo na mão do salteador. Porque quer pegar atalho. Deixa eu te dar uma notícia, Deus não trabalha com micro-ondas. Deus trabalha com lenha no altar. Ele acende o fogo e a gente vai mantendo vivo todo dia. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite liberar uma palavra para alguém. A palavra é: não entra nesse atalho, fica no caminho que Deus te colocou. Vai demorar um pouco mais, mas você vai chegar em segurança, vai chegar na bênção, vai chegar protegido, não vai ser saqueado, não vai ser furtado na sua vida espiritual. Fica no caminho que Deus te colocou. E só para envergonhar o diabo, quem vai permanecer no caminho, ergue essa mão aí, faz aquele barulho que o diabo não gosta de ouvir. Fica no caminho, não pegue atalhos. Você não precisa pegar atalhos para vencer na vida. Fica no caminho que Deus te colocou. Então esse homem começa errado, porque ele está saindo de um lugar que Deus ama, Jerusalém, indo para um lugar que Deus não gosta, que é Jericó, que ele amaldiçoou, ainda pegando um atalho. E ao pegar o atalho, qual o risco que ele corre? Cair na mão dos salteadores. De vez em quando você vai ligar a sua televisão, espero que para ver algo informativo. Você verá que numa grande capital do Brasil, alguém pegou um atalho e acabou entrando numa furada. Porque nem todo atalho é seguro. Esse cara vai ser saqueado, vai ser roubado. E por que ele vai ser roubado? Perdoe-me o que eu vou dizer aqui, já digo e explico. Porque é uma filosofia por detrás de um assalto. O que é isso, pastor? Filosofia, sabedoria por detrás de um assalto? Sim, vou explicar por quê. Quem já teve o desprazer de sofrer isso sabe. Ninguém rouba quem não tem valor a perder. Antes de você ser saqueado, alguém olhou a marca do seu carro, a marca do seu telefone, a bolsa que você usa, a roupa que você usa. Por que a saidinha de banco é um dos crimes mais cometidos do Brasil? Porque dependendo da data, quem está saindo do banco está saindo com dinheiro. E o salteador sabe. Então o salteador, antes de roubar alguém, ele observa. Porque salteador não rouba quem não tem nada a perder. E por que o diabo quer te roubar? Porque ele sabe que Deus te deu valores. Deus te deu valores morais, valores espirituais, valores ministeriais, e Satanás quer roubar isso a todo custo. Eu vim pregar para alguém aqui e dizer: fica no caminho para não perder os valores que Deus te deu. Fica no caminho para não cair na mão do salteador e perder os valores que Deus te confiou. Ninguém rouba quem não tem nada a perder. É por isso que o diabo quer te saquear a todo custo, porque ele sabe que aquilo que Deus te deu é grande, é valoroso. Eu estou pregando para gente aqui que tem um ministério precioso demais e o diabo quer roubar isso. Você tem um talento lindo e o diabo quer roubar isso. Você tem um dom extraordinário e o diabo quer roubar isso. Fica no caminho para não cair na mão do salteador. Eu estou declarando uma palavra aqui: ei, você não vai ser saqueado dos valores que Deus te confiou. Fica no caminho. Antes de ser roubado, você é avaliado. Alguém vai olhar, vai analisar o que você tem. E aí o que os salteadores fazem? Vão até o homem e roubam. Olha o que o verso 30 diz: caiu na mão dos salteadores, os quais os despojaram e espancando-o se retiraram, deixando ele meio morto. Repare que eles não se contentaram apenas em roubar o homem, também espancaram. Porque o diabo, além de te roubar, se possível, ele te mata. Mata seus sonhos, seus projetos, seu ministério e até a sua vida de forma literal. Espancaram aquele homem. Mas para fazer uma aplicação aqui, eu queria que você caminhasse comigo no texto, porque olha o que o texto diz no verso 30. Despojaram, espancaram e largaram ele meio morto à beira do caminho. Depois você analisa esse texto aqui no grego, essa palavra, perdão, o despojar. É arrancar todos os valores, incluindo a roupa do corpo. Esse cara foi completamente saqueado, não sobrou nada. E depois que arrancaram todos os valores dele, jogaram ele à beira do caminho. Eu quero fazer uma aplicação aqui, para isso eu precisar da sua ajuda, porque vamos entender isso aqui. Só se aproximaram desse homem porque ele tinha algum valor. Mas depois que arrancaram o valor dele, jogaram ele fora. Me ajuda aí. Só se aproximaram dele porque ele tinha algum?
Mas depois que arrancaram o valor, jogaram ele fora. Quando eu li isso aqui, eu me lembrei da minha infância. Minha prima está aqui, a Elaine, meu primo está aqui, o Paulo. Me lembrei da minha infância. Início da década de 90. Lá em casa nunca teve negociação, escola bíblica dominical, domingo pela manhã. Íamos para a EBD. Depois da EBD tinha um rito. Normalmente meu pai levava a gente para fazer feira. Era muito comum fazer feira no dia de domingo. E naquela época a feira tinha uma conotação diferente de hoje. Feira é lugar de comprar fruta, legume, verdura. Hoje você vai numa feira no Rio de Janeiro, tem peça de carro, celular, órgão. Quero um rim, tem aqui. Brincadeira, irmão. Mas antigamente feira era lugar de comprar fruta, legume, verdura. E aí meu pai pegava uma bolsa de nylon, da alça preta, resistente, toda colorida, igual a túnica de José. Quem lembra dessa bolsa de nylon resistente? Quem lembra? Tudo tem mais de 30, acabaram de se entregar. Tem que ter mais de 30 para conhecer essa bolsa. Menos de 30 não conhece, não. A gente ia para a feira com aquela bolsa, e aí cada banquinha de feira que a gente parava, pegava um produto e colocava lá dentro. Fruta, legume, verdura, carne. E a bolsa ia apinhada de coisa, até em casa. Chegava lá, abria a bolsa, tirava as coisas, colocava na despensa e fazia o que com aquela bolsa? Guardava. Porque domingo que vem ia usar de novo. Como é que funcionava? Situação muito complicada, financeiramente falando. Minha prima está aqui. Como é que funciona a nossa família? Lá são 3 irmãos, meu pai, o irmão dele e o primo, que era quase irmão, pai da Elaine. Casaram com as 3 irmãs, minha mãe e as 2 irmãs dela. Então é 3 famílias, tudo sobrenome igual, Alves de Melo. Quase que tinha que chamar pelo número para não confundir. Número 1, número 2, número 3, porque pelo nome complicava. Então como é que funcionava, irmão? Sempre foi muito difícil a criação. Então de segunda a sábado a gente tomava aqui suco. Aquele pacotinho que tem uma jarrinha desenhada. Caí, traço, suco, que suco. Parece veneno de matar mosca. Na embalagem vem escrito assim, pastor Delano, faz 2 litros. Lá em casa fazia 8. Era uma água colorida com açúcar, que deixava a língua roxa, porque era de groselha. Então de segunda a sábado era que suco, mas no domingo era o dia da vitória, era o dia da Coca-Cola. E como eu sou o caçula, sobrava para quem buscar a Coca-Cola? Para mim. Aí meu pai me dava o casco, o vasilhame, o KS de vidro, 1 litro 250 ml. E dizia, vá lá comprar o refrigerante, cuidado para não quebrar. Porque se quebrar não tem refrigerante. Deixava lá o vasilhame vazio e pegava um cheio. Levava para casa e bebia com calma aquela Coca-Cola. Degustando e lembrando do que suco. Dizia, deixa eu beber devagar para demorar aqui o momento de prazer. E depois que a gente tirava o conteúdo do casco, fazia o que com ele? Porque quando precisasse usar... Nunca estudei em escola particular e não é uma crítica, é só uma informação, não é uma reclamação. Sempre da escola pública. Chegava na escola segunda-feira de manhã, o professor dava para a gente uma caneca azul. Peguei, achei mais um monte, pastor. Com a sigla branca MEC, Ministério da Educação e da Cultura. Na hora de beber água, todo mundo na fila do bebedouro com a caneca azul, bebia água e fazia o que com ela? Porque quando sentisse sede, usar, e no mingau, a mesma caneca. E entregasse suja para ver se a professora não quebrava ela na sua cabeça. Era outra geração, tinha que entregar limpo, lavado. Só que aí nos meados da década de 90 o negócio começou a mudar. Um dia fomos fazer feira, não precisou mais levar a embalar, a bolsa. Sabe por quê? Porque cada banquinha da feira te dá uma sacola plástica. Que você pega e coloca o seu produto dentro, a verdura, o legume. Você vai no mercado, no Carrefour, no mercado que for, e vão te dar a sacola, vão cobrar pela sacola agora, de tanto que deram, querem diminuir. E aí você chega e vai para casa com aquela bolsa contém o que vai para a sua mesa. A provisão de Deus está ali. E você coloca a provisão na despensa, depois você pega a sacola e joga fora. Porque você sabe que se voltar no mercado tem de novo. O refrigerante, um dia meu pai falou, precisa mais levar o vasilhame não. Por quê? Porque agora é o PET. A gente bebe, depois que tira o líquido de dentro, faz o que com a embalagem? Joga fora. A caneca azul, agora é copo. Aqui dentro tem vida. Porque à luz da Bíblia, 3 coisas representam vida. Sangue, sêmen e água. Sansão estava morrendo, bebeu água, voltou à vida. A água é vida. Por isso que Jesus disse, eu sou a água da... E a gente bebe vida, e quando tira a vida que está aqui dentro, faz o que com a embalagem?
Meados da década de 90. Lá fora já acontecia há mais tempo, nos outros países. Mas aqui no Brasil, começamos a viver a era do descartável. Qual é a filosofia por detrás do descartável? Usa enquanto tem valor. Depois que arranca o valor, joga. O diabo pegou essa ideia e quer implantar nas pessoas. Tem uma frase atribuída a Immanuel Kant. Eu gosto muito dos escritos de Kant, não concordo com muita coisa que ele falou, mas gosto de algumas coisas que ele escreveu. Kant, certa feita, disse que as pessoas foram feitas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Mas nós estamos invertendo os papéis, amando as coisas e usando as pessoas. Se aproximaram daquele homem porque ele tinha alguma coisa a perder, mas depois que arrancaram o valor dele, jogaram ele fora. Eu preciso te alertar sobre isso. Nem todo mundo vai se aproximar de você por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. E quando conseguirem o que querem, vão te largar como se fosse descartável. Irmãos, eu viajo esse Brasil há quase 20 anos. Sabe o que eu tenho visto? Gente com a síndrome do descartável. Gente que abriu o coração para uma amizade, ajudou, investiu, orou, abraçou, colocou para dentro de casa. Quando a pessoa conseguiu o que queria, desapareceu e hoje finge que não te conhece. Gente que ajudou, gente que abriu o coração, gente que investiu sentimento, e quando a pessoa conseguiu o que queria, te jogou fora como se fosse descartável. Moças lindas, Brasil afora, já vi esse caso inúmeras vezes, em alto índice, um nível alto de depressão, ou profundo de depressão, para ficar melhor. Por quê? Porque pensaram que tinha achado o príncipe encantado, mas o cara só queria alguns momentos de prazer com ela, e quando conseguiu, largou. E ela se sente hoje descartável. Sabe o que eu vejo por aí? Pais que se sentem descartáveis porque deram a vida para formar o filho ou a filha. O dia que ele conseguiu o que queria, abandonou os pais. Gente se sentindo descartável. Homens de Deus que dedicaram a sua vida no reino, orando, aconselhando, dando gabinete. E o dia que as pessoas conseguem o que querem, abandonam e nunca mais procuram. Sabe o que eu tenho visto no Brasil afora? Gente decepcionada com gente. Por quê? Porque nem todo mundo se aproxima de você por aquilo que você é, mas por aquilo que você pode oferecer. E aí tem uma geração de descartáveis, gente se sentindo usada e jogada fora, gente que tem dificuldade de entrar num relacionamento, numa amizade. Por quê? Porque tomou tanto prejuízo. Gente que abriu o coração para uma amizade, que se dedicou, que confessou, que se expôs, depois teve a sua vida inteira ventilada por aí. Gente se sentindo descartável, usada e jogada fora. Aleluia. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Não é à toa que Jesus é o alfa e o ômega. Não é porque ele é a primeira e a última letra do alfabeto grego. Não, é porque ele está no início, mas já está no fim. Ele é o alfa e o ômega. Antes de alguém inventar o descartável, Deus já tinha inventado o reciclável. 1 Samuel 2,8, Ana disse: ei, Deus é aquele que vai lá no monturo, pega o pobre, ergue e coloca entre os príncipes. O que Ana está dizendo? Monturo ali no original, no hebraico, é lixo. Ana está dizendo: meu Deus é aquele que de vez em quando vai lá no lixo, pega quem foi usado e jogado fora e faz dele alguém, uma nova criatura. Ei, na mão de Deus, quando o vaso quebra, ele não joga os pedaços fora, ele junta e faz um vaso novo, porque para Deus não tem descartável. Deus é especialista em reciclar pessoas. Eu vim liberar a palavra essa noite para alguém, e a palavra é: você não é descartável. Deus vai reciclar a sua vida, Deus vai reciclar o seu ministério, Deus vai reciclar a sua família. Só quem crê nessa palavra, me ajude a adorar ao nome do Senhor aí. O diabo queria te colocar para baixo, o diabo queria minar a tua mente, o diabo queria minar o teu coração, mas Deus está dizendo hoje: você não é descartável. Eu tenho solução, eu tenho saída, eu tenho um recomeço. Você não é descartável. Eu sinto graça de Deus nessa palavra. Você não é descartável. Qual o problema de ser usado e jogado fora? Entre eles, um deles é o que o texto diz, que o homem ficou meio morto. E existe muita gente meio morta por aí. Na minha concepção, o que é um meio morto? Ora ele estava consciente, ora ele estava inconsciente. É o único homem na Bíblia que recebe o título de meio morto. Ou está morto ou está vivo, esse está meio morto. Então o que eu penso aqui, pastor Delano? Ora ele estava consciente, ora inconsciente. E nesses devaneios, nessa alternância de consciência, ele vê vindo pelo mesmo caminho um sacerdote. E quando a gente está meio morto, a gente deposita a nossa expectativa que alguém vai nos ajudar. Identificar um sacerdote não era difícil, que a roupa do sacerdote era diferente de qualquer outro cidadão.
Quando o cara viu, falou, é um homem de Deus, vai me ajudar. E quem ele pensou que ia ajudar, passou de largo. Vem o levita, vai me ajudar. Também não era difícil reconhecer. O homem passa de largo. Nota de rodapé, como diz meu amigo Hernandes Dias Lopes. Já vi muita gente aplicar o texto, e não estou dizendo que está errado, só estou dando um conselho para não fazê-lo. Dizendo que sacerdote é pastor e levita é cantor. À luz do Novo Testamento, Pedro disse que nós somos o sacerdócio real. À luz do Novo Testamento, não tem mais um grupo específico para adorar. Jesus disse, meu Pai busca verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então o texto aqui não fala de cargos, fala de postura. O papel do sacerdote, interceder. O papel do levita, ser um adorador, um trabalhador no reino. Ou seja, aqueles que estavam envolvidos com as causas de Deus, não estavam envolvidos com o Deus da causa. Porque quando viram um homem caído no chão, passaram para o outro lado. E quantas vezes, quando nos sentimos descartáveis, depositamos a nossa expectativa que alguém vai nos ajudar, e talvez essa palavra se vista-se como uma luva na vida de alguém aqui essa noite, que depositou as suas expectativas que alguém fosse lhe ajudar, e quem você pensou que iria estender a mão, passou de largo. Quem você pensou que iria fazer alguma coisa, cortou caminho para não passar perto de você. E isso deixa a gente meio morto. O que é meio morto? É gente que está num culto como esse, que na hora do louvor ergue a mão, canta, glorifica, mas quando o culto acaba é que o problema vem. Quando põe a cabeça no travesseiro, os sentimentos, os pensamentos vêm consumir a sua mente. Gente que só você e Deus sabem como estão. Só você e Deus sabem como você está. Gente que deixa para chorar debaixo do chuveiro para a lágrima misturar com a água e ninguém vê. Gente que deixa para chorar no volante do carro indo para o trabalho porque está sozinho naquele momento, só ele e Deus. Mas quem olha para ele e fala, está tudo bem, está vivo, mas no fundo está morto. Gente que está na hora do louvor aqui com a mão erguida cantando, mas só Deus sabe as mazelas, as angústias, as agruras que tem na alma. É gente que se sente meio morta, desprezada, deixada para lá. Está num ambiente como esse, no trabalho, alguém olha e fala, está tudo bem com ele, está tudo bem com ela. Mas só Deus sabe como ela está se sentindo, como ele está se sentindo. Quantas expectativas frustradas. Quantas expectativas, quantas vezes você pensou que alguém ia fazer alguma coisa e não fez? Só que uma coisa que me encanta nessa parábola, a gente já vai concluir, é que Jesus disse que veio um samaritano. Sabe o que é lindo aqui? É que Jesus não disse assim na parábola, veio um anjo e ajudou o cara. Jesus disse, veio alguém, um improvável, um samaritano, e fez o que o sacerdote e o levita não fizeram. Eu gosto disso porque Jesus disse que outra pessoa veio ajudar o homem. Sabe por quê? Porque se o diabo usa pessoas para ferir, Deus usa pessoas para curar. Me ajuda a adorar a Deus essa noite. Porque eu vou liberar uma palavra aqui. Deus vai levantar alguém para curar essa ferida. Deus vai levantar alguém para remediar esse negócio. Do mesmo jeito que alguém feriu, Deus vai levantar alguém para consolar, para ajudar, para estender a mão, para te fazer feliz. Ei, eu quero declarar em nome de Jesus, vai aparecer alguém na sua história, na sua trajetória. Até hoje foi prejuízo, pós-prejuízo, Deus vai enviar alguém para investir nesse negócio, para te ajudar, para abrir a porta. Deus vai enviar uma mão amiga, um ombro consolador. Deus enviará alguém. Alguns anos atrás, há mais de uma década atrás, eu tive o privilégio de ouvir o Dr. Myles Munroe, Dr. Monroe, um dos homens mais profundos que eu já ouvi na Bíblia. E Dr. Monroe disse durante a ministração, você não está a um passo de uma grande vitória, você está uma pessoa de uma grande vitória na sua vida. Porque quando Deus quer nos abençoar, Ele manda coisas, mas quando Deus quer mudar a nossa vida, Ele manda pessoas. Vai aparecer alguém na sua história. Vai aparecer alguém para suprir essa falta, essa necessidade. Vai aparecer alguém para estender a mão, para abrir a porta, para fazer alguma coisa. Deus sempre envia alguém. E o que é lindo aqui no texto, olha o que o texto diz, no verso 30, Jesus diz, descia um homem de Jerusalém. No 31, descia pelo mesmo caminho o sacerdote. No 32, também o levita. Mas no 33, um samaritano que ia. Olha que interessante, no 30 o homem descia, no 31 o sacerdote descia, no 32 o levita descia, mas no 33 o samaritano ia. Opa, um aleluia na direita, vou repetir. O homem descia, o sacerdote descia, o levita descia, mas o samaritano subia.
Porque Deus sempre manda alguém na contramão. Na contramão da lógica, na contramão da circunstância, Paulo. Deus sempre manda alguém. E o samaritano vem na contramão e faz o que o sacerdote e o levita não fizeram, porque ele chega ao pé do homem, vendo, se move de íntima compaixão, e compaixão aqui é sentir a dor do próximo. Não é só atentar para a necessidade, é se colocar na condição do outro. Ou seja, se fosse eu vou fazer com essa pessoa o que eu queria que alguém fizesse por mim. Se fosse eu que estivesse no chão, eu ia querer que alguém me levantasse, então deixa eu levantar. Se fosse eu que tivesse ferido, eu queria que alguém me curasse, então deixa eu curar. Se fosse eu queria que alguém investisse, então deixa eu investir. Aleluia, aleluia. O homem se aproximou, desceu da cavalgadura, atou a ferida e passou azeite e vinho. Me ajuda aí. O homem atou a ferida e passou o quê? Como eu disse, não é à toa que Jesus usa esses elementos. Porque azeite e vinho era usado constantemente no santuário pelo sacerdote e o levita. O azeite para acender menorá, para ungir. O azeite era usado para diversas coisas no santuário. E o vinho, oferta de libação e por aí vai. Só que o sacerdote e o levita só tinha azeite e vinho no templo. O samaritano tinha azeite e vinho do lado de fora do templo. O que Deus está te dando aqui não é para ficar só aqui. O que Deus está te dando aqui é para levar lá fora, para ajudar outros. Ei, Deus está te curando para curar outros. Deus está te levantando para levantar outros. Deus está te restaurando para restaurar outros. Eu vou liberar a palavra. Através da sua vida, mais gente vai ser abençoada. Aquilo que está na sua vida vai alcançar a vida de outros. Ei! Eu vou liberar a palavra hoje. Você sai daqui com o odre cheio de vinho e o vaso cheio de azeite. Para quê? Para curar gente lá fora. Eu vou liberar a palavra. Na sua casa vai ter um desencadear de salvação. Por quê? Porque você está levando azeite e vinho para lá. No seu ambiente de trabalho a coisa vai mudar. Porque você vai levar azeite e vinho para lá. E só quem quer sair daqui essa noite cheio de azeite e de vinho, ergue a mão aí, me ajuda a adorar o nome do Senhor. Hoje você leva azeite e vinho para lá. Irimi candarau a céu. Calarabarachuri candarácia. Hoje você leva azeite e vinho daqui. Por que azeite e vinho? Porque tem propriedades medicinais. O vinho estanca o sangramento por causa da fermentação, faz o sangue coagular. O vinho estanca o sangramento. E o azeite, além de ajudar a anestesiar, ajuda na cicatrização. Para de graça. Deus vai fechar essa ferida que está aberta. Deus vai anestesiar, não vai doer mais. Aquela palavra que você ouviu, que dói até hoje, vai parar de doer em nome de Jesus, porque tem azeite e vinho na tua ferida. Hoje você sai daqui remediado, medicado, curado. Tem azeite e vinho para você aqui. Aí o homem já tinha feito muito, Viviane, passou azeite e vinho. O que ele poderia ter feito? Já fiz o que ninguém fez, remediei. Irmão, fica aí, sucesso, daqui a pouco você está melhor, levanta e segue seu caminho. Ele falou, não, vou fazer o que queria que alguém fizesse comigo. Eu não queria ficar na beira do caminho, então o cara pega o ferido e coloca na cavalgadura dele. Por inferência, o que a gente entende? Que o homem foi andando para o ferido ir na cavalgadura. Porque muita gente quer te ver bem, poucos querem te ver melhor que eles. Mas de vez em quando aparece alguém que não te importa em se ver na cavalgadura, desde que você não fique na beira do caminho. Colocou o cara na cavalgadura, levou para a estalagem. Quando chegou na estalagem, o que ele poderia ter feito? Fica aí, amanhã meio-dia vence a diária, um abraço. Mas olha o que o texto diz no verso 35. Verso 34 e 35. Levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros. Opa! Levou para a estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, o que a gente aprende aqui? O cara não deixou o homem na estalagem e foi embora. Ficou a noite inteira lá cuidando dele. E por que o cara não foi embora? Simples demais. Se voltar a sangrar, eu derramo o vinho.
Se voltar do eu, derrama azeite. Porque aquele que te resgatou na beira do caminho não vai te deixar em qualquer lugar, ele vai cuidar de você. Oi, depois que o culto acabar, ele vai estar lá cuidando de você hoje, derramando azeite e vinho enquanto está todo mundo dormindo. Ele vai estar lá te curando, te ajudando, levando conforto e consolo para a sua alma. No outro dia, o que ele poderia fazer? Vou embora, diária vence meio-dia. Mas o texto diz que ele mete a mão no bolso, tira 2 dinheiros, 2 denários, entrega para o dono da estalagem e fala assim: se não for o suficiente, um dia eu volto. E quando eu voltar, eu te recompenso por aquilo que você gastar mais com esse homem. Uau! Pesquisa rápida, Bíblia pela Bíblia. Em Marcos 6,37, primeira multiplicação de pães, Jesus pergunta a Filipe: como é que nós vamos comprar pães para 5.000 pessoas? Filipe diz: 200 denários no mínimo. Se 200 denários compra pães para 5.000, 2 denários compra pães para 50. Opa, glória a Deus na esquerda. Se 200 denários compra pães para 5.000, 2 denários compra pães para 50. E aquilo que dava para 50, o cara investiu na vida de um só. Você tem noção de como Deus quer investir na sua vida? De como Deus está investindo na sua vida? De como Deus acredita em você e investe na sua vida? Vou melhorar a aplicação. O diabo quer roubar, Deus quer investir na sua vida. Enquanto o diabo quer arrancar, Deus quer acrescentar a sua vida. 2 denários naquele tempo, 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador comum. O salário de um trabalhador comum na Judéia naquele tempo era 1 denário. E 1 denário era equivalente para pagar 30 dias de hospedagem, na hospedaria mais comum daquele tempo. 1 denário pagava-se 30 dias, o restante do mês o cara usava para manutenção própria. Então, peraí, se 1 denário paga 30 dias, 2 denários paga 60 dias de hospedagem. Quem é que vai pagar 60 dias de hospedagem para alguém que está ferido e pode morrer? Por que no hospital, quando alguém está internado, não se paga mensalidade, se paga diária? Porque se a pessoa morrer, a dívida não aumenta. Então, ninguém paga mensalidade no hospital, paga-se diária. Mas por que o cara está pagando mensal? 2 meses, se o cara pode morrer a qualquer momento. Simples demais. Ele olhou e falou: eu acredito, ele vai sair dessa. Então deixa eu investir no futuro dele. Deixa eu investir, eu vou melhorar. Ei, Deus está investindo no seu futuro. Ele já está no seu amanhã, já está na quarta, já está na quinta, já está na sexta, já está na semana que vem, já está em 2023. Ei, eu vim liberar uma palavra para alguém. A palavra é: Deus está investindo no seu futuro. Não importa o que o diabo roubou no seu passado, não importa o que o diabo arrancou no seu passado, Deus está investindo no seu futuro. Pela primeira vez eu vou incomodar quem está do seu lado. Me ajuda aí, fala para uns 3. Deus está investindo no seu futuro. Diga aí. Deus está investindo no seu futuro. Por que é importante dizer isso? Porque teve gente que perdeu muito no passado. Gente igual esse homem da parábola, que se sentiu descartável, usado e jogado fora. E Deus está dizendo: vou restituir. Vou restituir. Vou investir no seu futuro. Ei, aquilo que está por vir é muito maior do que aquilo que ficou para trás. Vem um novo tempo de Deus para a sua vida. Eu estou liberando essa palavra. Eu preciso que uns 5 acreditem nela. Deixa eu ver quem crê que Deus está investindo no futuro. Não importa como foi o seu passado, o que você perdeu no passado, Deus está investindo no seu futuro. Você pode me ajudar a adorar a Deus por uns 30 segundos aí, enquanto a gente vai encerrar, a gente vai orar. Mas eu queria que você adorasse a Deus, porque Deus está falando com pessoas aqui essa noite que sofreram perdas ultimamente. Deus está dizendo: não, vai ter restituição. Vai ter restituição. Eu estou investindo no seu futuro. Ei, num carro, o retrovisor não é maior que o para-brisa. Por quê? Passado pode ser referência, mas não é destino. É daqui para frente o que Deus tem reservado para a sua vida. E o que tem lá na frente é maior do que aquilo que ficou para trás. Aleluia! 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 Vem um novo tempo de Deus aí para você. E aí a gente ora agora
meditando na pergunta que Jesus fez: qual dos três foi o próximo? E o homem é tão rude de coração que ele não diz assim, o samaritano. Ele tem dificuldade. Ele é tão religioso que ele diz, o que usou de misericórdia. Era só dizer o samaritano, mas o orgulho não deixava ele dizer samaritano. O que usou de misericórdia. Podem não querer citar seu nome, mas vão ter que reconhecer a sua história. O nome eu não digo, mas a história eu tenho que reconhecer. O que usou de misericórdia. E aí o que é interessante, irmão, quando a gente ouve uma parábola dessa, a gente sempre quer ser o cara que está no chão. Mas a pergunta é, quem somos nós na parábola? A gente ouve a história de José, a gente sempre quer ser José. O vendido, o traído. Mas tem dia que a gente é Rubem, que está comendo pão enquanto José está gritando na cova. Quem é você na parábola? O que está caído? O que está passando? O dono da hospedagem? Quem sou eu na parábola? Quem sou eu nessa história? Quem é você nessa história? Quem é você nessa história? Fica de pé que eu quero orar contigo. Senhor, nós oramos essa noite. E oramos em nome de Jesus. Pai, eu quero, em nome de Jesus, neutralizar todo pensamento de descartável. Gente que estava se sentindo usado e jogado fora. Hoje o Senhor restaura. Tem azeite e tem vinho aqui nessa igreja. Tem azeite e tem vinho fluindo entre nós aqui essa noite. Ah, Deus, envia alguém com a resposta. Quem sabe ao término desse culto, ao abrir o WhatsApp, vai estar lá a mensagem. Quem sabe amanhã, na quarta-feira, alguém vai esbarrar na calçada e vai ser a resposta que o Senhor estava dando para essa pessoa. Quem sabe alguém aqui vai abrir a caixa de e-mail, vai estar lá a restituição que o Senhor prometeu, para compensar aquilo que foi perdido no passado. Quem sabe o telefone vai tocar e do outro lado da linha vai estar lá o samaritano dizendo, eu acredito em você, eu vou investir no seu futuro. Eu quero concordar com essa palavra, Senhor. Pai, por acaso, se nós estamos fazendo o papel do homem que passa de largo, nos ajuda, Senhor. Porque nós queremos a vida eterna. Nós queremos cumprir os Teus desígnios e propósitos para vivermos a salvação que o Senhor tem para nós. Ajuda-nos, Senhor, a exercer o nosso cristianismo segundo os Teus preceitos e a Tua vontade. Eu concordo com essa palavra, Senhor, que haja cura, que haja azeite e vinho aqui essa noite. Que testemunhos cheguem nesse altar daquilo que o Senhor fará a partir de hoje. Que pessoas aqui ao chegarem em casa hoje já sintam um ambiente diferente, porque o azeite e o vinho vai chegar junto. Gente ao chegar no trabalho amanhã que perceba a atmosfera diferente, por quê? Porque está levando azeite e vinho essa noite para curar feridas lá. Que seja um tempo de restituição, de restauração. Eu concordo com essa palavra, eu a declaro profética. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe sua vida, sua casa e a sua família. E só se você puder, depois desse aplauso, libera para pelo menos uns 5 aí essa palavra. Fala, você não é descartável. Fala para alguém aí, você não é descartável.